Estamos de volta com o Documento Verdade, falando hoje das relações conjugais. A união poliafetiva pode ser considerada uma família? Algumas pessoas já oficializaram esse tipo de relação, mas a Constituição Federal coloca em dúvida essa união e a justiça fica dividida. Era uma vez Eustáquio e Karenina. Os dois se conheceram ainda na adolescência em uma clássica história de amor à primeira vista. Eu queria viver com ele desde quando eu o conheci, quando eu tinha 20 anos. Eu tinha um namorado de 5 anos. Quando eu entrei para a faculdade, fiquei conhecendo ele lá na faculdade. E quando eu bati o olho nele, eu caí de quatro e eu descobri que era com ele que eu queria ficar. Até um dia que a gente ainda só ficava, né? Não era namorado nem nada. Eu estava tomando um banho e uma coisa falou assim no meu ouvido: você vai casar com ele. E aí, eu nunca mais abandonei ele. Eles se casaram em 1988 e mantiveram um relacionamento entre idas e vindas até 97. Também tiveram filhos juntos, que hoje tem 23 anos. Mas o casamento instável chegou ao fim e Eustáquio e Karenina ficaram 12 anos separados. Um ano depois da separação, ele começou a namorar outra mulher, Ritoca. E durante o namoro, adivinha quem reapareceu? Assim, eu nunca o esqueci. Quando veio essa possibilidade de viver com ele, mesmo estando com a Ritoca, para mim era melhor tê-lo um pouco do que viver longe dele igual eu vivi por 12 anos. Foi aí que a história mudou. Ritoca amava Eustáquio, que amava Ritoca, e Karenina, que também amava Eustáquio. Difícil seria separar esse triângulo amoroso. Foi então que o Eustáquio fez uma proposta: o poliamor. É uma experiência única. Eu não pensava isso para minha vida, mas aconteceu. É muito bom. Pra você ter uma ideia, o serviço é rachado com mais pessoas pensando. A alegria da casa é outra. Características diferentes sendo somadas. Na outra entrevista que nós fizemos aqui, você viu que uma tem uma característica, a outra tem outra, e uma soma a outra. E eu mediando as duas e convivendo com essas duas nessa harmonia, e uma harmonia muito grande. Nós nos complementamos, né? Então, assim, eu só posso falar hoje que eu sou muito feliz com ela, que também não abro mão. Amo a Cá como minha irmã, né? É minha irmã de alma. E minha irmã compartilha comigo, né, o Eustáquio. Foi essa convivência, foi sentir nela confiança. Confio nela plenamente, confio nela, ela que faz tudo, com relação à parte financeira da minha vida, tudo ela que toma conta. Né? Confio nela mesmo, de olhos fechados. Hoje ela é mais do que a minha irmã, porque as minhas irmãs vivem longe de mim. Nós somos quase siamesas. Pra você ter uma ideia, final de semana, eu fui pro supermercado, a moça do caixa, que está acostumada a ver a gente lá todo final de semana, falou: mas cadê a outra? Ou então, quando vê ela sozinha, também pergunta por mim, entendeu? Então... Para embarcar nessa relação a três, Eustáquio comprou 2 apartamentos em Belo Horizonte, um de frente para o outro. Fechou o acesso pela escada e agora deixa as portas sempre abertas para formar uma casa só. Um lado é da Karenina, o outro é da Ritoca. Isso porque elas são amigas, mas não têm um relacionamento amoroso. O Eustáquio é que tem 2 mulheres e se divide entre elas. Mas não é porque Karenina e Ritoca não namoram que as duas não se consideram da mesma família. Pelo contrário. A Cá falou que hoje não quer viver comigo se não tiver Ritoca. Ah, não, com certeza. Hoje em dia não quero Eustáquio sozinho para mim de jeito nenhum. O tanto que integrou. Na casa, na personalidade e no amor, um completa o outro. Eu sou muito calma, sempre fui assim, né? Tanto que lá em casa, na minha casa também todo mundo fala que eu sou a mais tranquila da casa. Mas também foi a Cá que me botou para frente. Então eu também sou muito grata a ela por isso. Porque eu também não era uma pessoa, eu era calma, mas também um pouco calma até demais. Não me cuidava, sempre fui mais, né? Eustáquio fala que nem tanto, né? Minha única vaidade era a sobrancelha. Hoje eu tenho outras. Ela fala, minha única vaidade é a sobrancelha. Era a única coisa que eu cuidava da minha sobrancelha. Você precisava ver. Mas assim, eu não tinha vaidade. Hoje tem mais vaidade. Muita vaidade, não tinha mesmo, não. Não é vaidade, é cuidado. Cuidado próprio. Né? Então, assim, a Cá me botou pra frente. E isso foi muito bom. Né? Ela me ensinou muita coisa. Passei a gostar mais de mim, passei a querer me vestir melhor, né?
E com isso, Eustáquio também gostou, né, homem? E assim, unidos, Ritoca, Karenina e Eustáquio se consideram uma família. Não consigo me imaginar sem eles mais. Minha vida eu não consigo pensar. E o Lulupe, né? E ganhei um cachorrinho também. Então, é muita alegria, é muita felicidade. A minha vida se complementa com eles. Eu não consigo, como eu falei, não consigo mais viver com o Eustáquio sozinho, sem a Kai e sem o Iago, né? E sem o Lulupe. Hoje os três fazem parte. Para oficializar a união, Eustáquio fez questão de tomar providências jurídicas. Que em Belo Horizonte eu tentei fazer uma união estável e não consegui. E fui descobrir esse lá em São Vicente, que era em Tupã, que foi feito o primeiro caso de união poliafetiva, de união estável. E nós locomovemos para lá e fizemos, dada a importância que eu acho que é isso. Porque quando o relacionamento está muito bom, você quer torná-lo público, você quer legalizar, você quer estabelecer regras de quando morrer, quando viver, enquanto está vivendo, de benefício. O Trizal conseguiu o documento em um tabelionato de notas da cidade de São Vicente, no litoral paulista. Foi feita uma escritura pública declaratória de união poliafetiva, além de um inventário de divórcio. Nós vivemos, como a Cláudia cita no documento, como um condomínio, onde eu sou o primeiro responsável pelos três, depois vem a Cá, depois vem a Ritoca. Então, a gente quer proporcionar o melhor da gente para o trio, no caso, para o Trizal. E o documento passado facilita muito isso. A tabeliã Fernanda de Freitas Leitão, do Rio de Janeiro, registrou recentemente uma união parecida. Mas em vez de 2 mulheres e um homem, eram 3 mulheres, que vivem juntas na capital fluminense. A primeira foi feita em 2012, mas se tratava de um homem e 2 mulheres, que é o mais comum. Mas nesse caso foram 3 mulheres. E eu acho que isso chocou muito. E chocou de uma forma que me surpreendeu, porque chocou o mundo inteiro. Jornais dos países do mundo inteiro procuraram e veicularam essa notícia. Então, uma coisa que realmente foi, eu não sei por que foi, causou tanto impacto. Ela conta ainda que é simples fazer esse tipo de registro. Bem, o registro, né, a escritura pública de união poliafetiva é igual a qualquer outro tipo de união, seja homoafetiva ou heteroafetiva. As pessoas vão ao cartório, se dirigem ao cartório, declaram que vivem juntas, que têm o objetivo de formar família, que naquele documento elas tratam de direitos patrimoniais e, enfim, resumindo, elas traçam as regras que vão reger aquela união. Mas é bom que se fique claro que a união estável, qualquer que seja ela existe independentemente do papel. Ela é um fato que existe sem o papel. O papel ele vai servir para ratificar e para regular aquela relação. No entanto, especialistas divergem a respeito da validade das uniões estáveis poliafetivas. No Brasil, nós temos um artigo na Constituição Federal, que é o artigo 226, parágrafo 3º, que diz que a união estável é uma entidade familiar, assim como é o casamento civil, desde que exista a monogamia, desde que essa relação seja constituída somente por 2 pessoas. Então, relações de mais do que 2 pessoas não são relações de família, não formam entidades familiares, não têm, portanto, apoio no ordenamento legal brasileiro e especialmente nessa lei maior, essa lei mais importante do que todas, que é a Constituição Federal. Já o advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, Rodrigo Pereira, defende esse tipo de relação e acha que os praticantes do poliamor são condenados porque vivem de uma forma diferente do tradicional. Nós não podemos condená-las a uma invisibilidade jurídica e social. Isso seria uma hipocrisia, né? E do ponto de vista jurídico, né, o direito, o que o direito tem a dizer sobre isso? Não há uma lei falando que sim nem que não. Essa é uma questão nova para nós, do mundo jurídico, e há uma divisão de correntes doutrinárias, alguns que aceitam, alguns acham que sim, outros que não, mas eu acredito que com o tempo, imaginemos daqui uns 10 anos, isso vai ser mais comum e acho que estamos no mesmo processo histórico
pelo qual passou a união estável heteroafetiva, depois a união estável homoafetiva, agora as uniões simultâneas, e antes os filhos havidos fora do casamento. Portanto, é uma questão cultural, uma questão moral que aos poucos vai sendo absorvido, né? Mas Regina Beatriz, que é advogada e presidente da Associação de Direito de Família, condena os registros. Quem lavra, o tabelionato que lavra este tipo de escritura está descumprindo a lei maior, está praticando um ato em descumprimento da lei, o que é gravíssimo. O que é gravíssimo. Isto não pode ser feito por nenhum tabelionato de notas. O tabelionato não faz a lei. O tabelionato deve rigorosamente cumprir a lei, inclusive porque tem fé pública. A tabeliã Fernanda diz que as escrituras têm respaldo na decisão de 2011 do Supremo Tribunal Federal, que equipara a união homoafetiva ao casamento heterossexual. O próprio fundamento do Supremo Tribunal Federal, quando ele reconheceu a união estável homoafetiva, foi exatamente falando da seguinte forma: a Constituição fala em união entre homem e mulher, mas também não veda a união entre pessoas do mesmo sexo. O conceito de família da Constituição é um conceito plural e aberto, então comporta vários tipos de família. O que importa hoje em dia no direito de família é a relação de afeto que existe entre as pessoas. Além da inclusão em planos de saúde, os documentos assinados pelas famílias poliafetivas procuram acrescentar os parceiros em planos de previdência e herança. Eu, como sou beneficiário direto disso, gostaria que fosse aprovado no Brasil inteiro e que a lei fosse tornada público para todo mundo saber. Já tem o casamento gay, quer dizer, eu acho que a união poliafetiva ela é até tão importante quanto, sabe, tem a sua característica diferente da união gay, mas é tão importante quanto. E a união gay foi colocada, está aí para todo mundo aceitar. Por que não a poliafetiva? Mesmo sem saber se o documento realmente tem validade, Eustáquio, Karenina e Ritoca usam a declaração como uma garantia. É você fazer todo o regramento que vai reger aquela união. Direitos patrimoniais, divisão de tarefas, parte de bens. Então, nessa escritura, você pode traçar todas essas regras. Agora, se elas vão conseguir, com essa escritura, habilitar no INSS, fazer declaração conjunta do imposto de renda, isso é uma outra questão que ainda vai ser debatida. Com ou sem as leis, quem vive esse tipo de amor tem apenas uma preocupação: ser feliz. A Cá falou, não, sabe, se você morrer eu vou casar com a Ritoca. Documento Verdade fica por aqui, mas você pode acessar o portal da Rede TV para rever as reportagens exibidas neste programa. Fique agora com Leitura Dinâmica. Uma ótima noite para você.